Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos dar início ao nosso estudo acerca do metodismo. Nessa semana, na escola dominical, estaremos falando acerca do metodismo e o evangelho integral. Creio que a primeira coisa que a gente precisa, é definir o que é evangelho integral. Evangelho integral visa a necessidade de redenção espiritual do ser humano, mas também os seus anseios existenciais, o seu comportamento moral e também a sua estrutura emocional. Ou seja, o Evangelho integral visa atender o ser humano, tanto corpo, alma e mente, Visa direcionar o ser humano em toda a sua estrutura para o nosso Deus. A igreja ela existe para a missão e a missão pertence a Deus. Esse é um ponto importante para nós continuarmos, Para falar de missão. Primeiramente, saber quem pertence à missão. A missão não é minha, a missão não é tua, o ministério que nós temos não é nosso, mas foi confiado a nós por Deus. E foi confiado a nós, por Deus, a missão que pertence a Ele. Em especial para nós metodistas, há uma visão muito rica acerca de missão. Nós entendemos missão como um chamado, como uma vocação. Nós metodistas compreendemos a missão dessa forma. A missão é um chamado de Deus, ela pertence a Deus e nós somos vocacionados para essa missão. Um texto que nós temos aqui diz o seguinte: o metodismo primitivo caracterizou-se por uma ação evangelizadora dinâmica, uma ação que buscava alcançar o ser humano em todas as suas necessidades com a boa nova da salvação em Cristo Jesus. E essa foi uma característica do metodismo no seu início, do metodismo primitivo, Ele buscava atender o ser humano em todas as suas necessidades em Cristo. Evangelismo, e aqui ainda fala reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica pelo mundo. Essa era uma frase que caracterizou o metodismo primitivo. Reformar a nação, particularmente a igreja. Eles entendiam que a igreja também precisava ser reformada e espalhar santidade bíblica sobre toda a terra. Isso aqui, a gente às vezes repete essa frase, mas se a gente for analisar ela aos poucos e começar a pensar o que precisa de reforma nesses tempos que nós estamos vivendo, reformar a nação nos parâmetros de Cristo, naquilo que Cristo ensinou. Reformar a igreja, para que a igreja não se perca da missão e dos propósitos do seu Criador. Para que a igreja não busque seus próprios propósitos, sua própria missão, mas que seja a missão e os propósitos do Criador. E espalhar santidade bíblica. Santidade. Hoje as pessoas tentam dar várias explicações acerca do que é santidade dentro dos seus próprios padrões éticos, morais e daquilo que ela pretende viver. E do que ela não pretende viver, ela diz que não tem nada a ver. É o que mais a gente tem visto nesses tempos. Mas é um tempo em que
todo cristão, e principalmente o cristão metodista, porque essa é a nossa marca. Nós somos uma igreja de santidade. Buscar entender a santidade bíblica, aquela santidade que Deus espera do ser humano em todas as áreas, não apenas em um foco, que às vezes a pessoa pega e fica ali naquele foco. Mas a santidade bíblica para todas as áreas da sua vida, para um viver santo, para um viver piedoso, para um viver com Cristo. E eles desejavam espalhar essa santidade bíblica. Por isso, o metodismo primitivo era uma igreja que buscava Deus com toda a sua força, né? Buscava conhecer a palavra de Deus no máximo que pudesse conhecer. Eram pessoas que eram apaixonadas pela palavra de Deus. Elas não negociavam princípios da palavra para viver da forma como desejavam. Mas aqueles princípios da palavra que elas conheciam, que elas passavam a conhecer, elas adotavam na sua vida. E por isso ser metodista era coisa séria, e ainda é. Ser metodista. Assim, John Wesley colocou, né, no seu diário lá, ser metodista, ser coisa séria. A gente precisa conhecer a nossa igreja, a nossa doutrina, o que foi ensinado. Doutrina é ensinamento. Ensinamento. Para a gente não ficar se desviando em ventos de doutrinas, porque doutrinas tem muitos ensinos acerca da palavra de Deus, mas nós temos um ensino acerca da palavra de Deus que direciona a nossa igreja. E se nós andarmos por esses ensinos, nós iremos bem. E aqui nesse texto diz que os metodistas tinham um evangelismo dinâmico. E o que isso quer dizer com evangelismo dinâmico? Eu gosto de ler os textos acerca do metodismo, porque o metodista ele era um apaixonado pela palavra e um apaixonado em pregar a palavra. Empregar a palavra. Diz que contam, né, os relatos dos livros que a gente lê acerca do metodismo, que eles, quando estavam aprendendo a pregar, estavam lá sendo ensinados para serem enviados, diz que eles já ficavam ansiosos, só esperando aquele momento de dizer, então vão, quando diz isso, então vão, diz que eles saíam até pela janela para ir o mais rápido possível pregar a palavra de Deus, para pregarem a palavra de Deus. E isso é algo tremendo. Leva a gente a pensar, né, como metodistas hoje, qual a urgência que a gente tem tido de pregar a palavra de Deus. Qual a urgência? Diz aqui num livro que vocês devem conhecer, se não conhecem, na biblioteca da igreja tem um. Lindo Esplendor Sem Fim. E aqui conta um pouquinho desse início, desse evangelismo dinâmico, porque não era só pregar a palavra. Esse evangelismo englobava visitar prisões, acolher o pobre nas suas necessidades, ensinar as crianças a lerem e escreverem. E aqui conta um pouquinho de como isso começou. O texto que eu estou lendo dentro desse livro, A Linha do Esplendor Sem Fim, tem como título O Clube Santo e o Cárcere. Esses livros são cheios de pequenas histórias acerca do metodismo. E essa história, eu só vou ler uma parte dela, não vou ler toda, diz assim: Guilherme Morgan estava a caminho do castelo, um cárcere de Oxford, para visitar um criminoso condenado à morte. Guilherme era membro de um pequeno grupo de estudantes tão profundamente interessados na religião, que foram chamados pejorativamente o Clube Santo, por colegas escarnecedores, interessados mais na mesa do almoço que na mesa da comunhão.
Outros nomes zombeteiros que lhe lançaram eram Traças de Bíblia, o Clube Divino e depois Metodistas. Este apelido apareceu por causa da prática do método nas devoções religiosas e em todo o viver. Este nome persistiu. Naquele dia de agosto, quando conversava com o prisioneiro que em breve estaria pendente da forca, Morgan descobriu algo. Descobriu um novo meio de fazer o bem. Porque os membros do Clube Santo, entre aspas, estavam empenhados nisso, tanto quanto na salvação de sua alma. Aqui estava um tipo de serviço completamente negligenciado, possivelmente porque os cárceres eram horrivelmente repulsivos. Morgan falou com outros prisioneiros, muitos dos quais ali estavam por causa de dívidas. Então, desafiou outros 2 membros do clube, João e Carlos Wesley, para que o ajudassem nesse trabalho. Naturalmente, sendo metodistas, eles o fizeram com método e logo estavam visitando os presos regularmente, 2 vezes por semana. Depois começaram a visitar os doentes, os pobres da cidade, levando-lhes ajuda, cuidando das crianças pobres, ensinando nas escolas. Essa união entre devoção interna e serviço externo deixou uma profunda marca em todo o movimento metodista. A lista dos componentes daquele clube santo é impressionante. Carlos Wesley, irmão de João, foi organizador. Ele havia sido muito pouco inclinado a assuntos religiosos em seus primeiros tempos em Oxford, e em certa ocasião respondeu asperamente à exortação de seu irmão João, dizendo-lhe que não poderia transformar-se em um santo de uma só vez. Mas a influência do lar era por demais forte. Carlos tornou-se profundamente religioso. Ele foi quem livrou Guilherme Morgan das más companhias e da dissipação. John Wesley era membro do Clube Santo e líder destes. Anos depois, George Whitefield, filho de um taberneiro, ex-dependente de taberna, destinado a tornar-se um dos maiores pregadores do mundo, era também do grupo. Havia entre 14 e 29 membros. Eram aplicados nos estudos, mas suas principais atividades eram religiosas: estudo da Bíblia, oração e culto. A grande e perdurável influência veio da união da fé às obras. Depois que Morgan iniciou o trabalho na cárcere e bairros necessitados da cidade, era uma interpretação nova e de longo alcance do preceito: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus uniu o cultivo da vida interior do espírito e a expressão dessa atitude em serviço ao próximo. Essa união é belíssimamente interpretada no registro de Wesley no seu diário de 13 de maio de 1739. Todas as manhãs eu oro e prego em Newgate. O metodismo, como um todo, não perdeu aquela união da piedade com o serviço e nunca deverá perdê-la. O metodismo um todo nunca perdeu
essa união da piedade, ou seja, de uma vida de busca, de oração, de jejum, de leitura da palavra e serviço, que são os atos de misericórdia, que são as visitas aos necessitados, que são a ajuda àqueles que têm menos, que atender aquele que necessita, tanto da palavra quanto do socorro na sua vida. E o interessante desse relato, falando desse evangelismo dinâmico, é que isso, enquanto eles davam, eles cresceram. Enquanto eles ajudavam os outros, eles foram crescendo na vida espiritual deles. Aquele que dizia que não podia se tornar um santo de uma hora para outra, de repente estava ali um homem que buscava a Deus e que fez lindas canções que a gente tem no nosso cenário ainda hoje. Então a gente vê que essa característica do metodismo dinâmico, essa ação evangelizadora do metodismo primitivo, ela deu crescimento àqueles que estavam fazendo, retirou pessoas das garras das trevas, que se tornaram grandes homens de Deus e cuidou de muitas comunidades. Aqui no texto, retornando ao texto, o texto do estudo, os cânticos renovados, a pregação enfática, as novas formas de comunicação do Evangelho, a pregação dos leigos e leigas, os ajuntamentos de pessoas em pequenos grupos, o contato com o povo pobre e sofrido revelaram a natureza e a dinâmica da ação evangelizadora na tradição metodista. Foi algo que perdurou, foi algo que frutificou para todos os metodistas, né? Frutificou e frutifica até hoje. Nós temos isso como herança e precisamos resgatar isso a cada passo da nossa caminhada. Fugir de um evangelho que seja Deus para nós e somente para nós, Deus para resolver os nossos problemas, e nos lançarmos no evangelho que seja a minha vida para Deus. A minha vida foi resgatada por Ele e por isso para Ele eu consagro, para Ele eu entrego. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, como a gente louva, né? Nas Tuas mãos, meu Senhor. Precisamos resgatar. E nesses tempos, né, de pandemia se torna mais difícil, porque a instrução da palavra de Deus, lá em Mateus 28:16, a instrução quanto a esse chamado da igreja, que fala em Mateus 28, a instrução que nos é dada a partir do 16 é: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A instrução de Jesus para aqueles metodistas e para nós metodistas hoje. Eles seguiram essa instrução. E nós somos convidados a seguir essa mesma
instrução, essa mesma convocação de Jesus. Porque mais do que uma instrução, é uma convocação. Jesus convoca todos os seus discípulos, homens e mulheres, idosos, crianças, todos, a fazermos parte dessa grande comissão, a levarmos ao próximo a boa nova de salvação, a evangelizarmos. Isso não é uma tarefa, né? Tantas vezes eu já ouvi isso dentro da igreja e a gente sente que precisa falar de novo. Não é uma tarefa só dos pastores, dos evangelistas. Não é uma tarefa só dos irmãozinhos que estão lá na frente, que a gente fala, fulano é uma benção, porque ele sabe falar. Deus tem chamado a mim e a você, achando que sabemos falar ou não. Deus tem chamado a gente para testemunhar. Para testemunhar a boa nova de salvação. Para testemunhar com palavras, sim, porque Deus nos fez bem e nós conhecemos o bem que Deus nos fez. E nós conhecemos o Deus que nos fez bem. E por isso nós podemos falar e nós podemos testemunhar com a nossa vida, cuidando daqueles que são mais necessitados, visitando aqueles que não têm quem visite. Nós estamos no ano do envio, que foi, determinado pelo nosso bispo. E é algo desafiador. No ano do envio, nós como metodistas, com essa herança que nós temos e que devemos honrar esta herança, vivermos esse envio. Mas eu creio que Deus não teria colocado para nós isso se fosse algo impossível. Deus tem dado estratégias e formas da gente ser enviado. Ser enviado, mesmo com todas as restrições, mesmo a ordem sendo, fique em casa. De casa a gente consegue ser enviado. E Deus tem dado essas estratégias. Porque o coração do metodista não pode ficar conformado com esse presente século. Não tem como o coração do metodista, que tem essa herança, que traz e que honra essa herança, ouvir que há pessoas passando fome e não se importar. Que há pessoas que estão enlutadas e não se importar. Que há pessoas que precisam de uma palavra e não se sentir enviado a dar essa palavra. Jesus, ele nos deixou também em Mateus 25, um outro texto que vai nos falar acerca desse envio. Jesus, Mateus 25, do 31 ao 46, que diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão unidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me deste hospedagem. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te
e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tem um texto também na palavra de Deus que diz que muitos hospedaram anjos sem saber. Muitas vezes, quando nós permitimos que o nosso coração se mova como se moveu, pelo menos um pouquinho parecido com o que se moveu o coração daqueles homens e mulheres no passado que viram problemas sociais e decidiram minimizar o quanto eles pudessem. Poderiam não transformar o mundo todo, mas eles buscaram fazer a parte deles e transformar uma nação. Porque a Inglaterra, ela sofreu uma grande transformação naqueles tempos. Nós podemos não transformar toda a nação ou o mundo todo, mas às vezes um pequeno gesto espontâneo. A gente ali abrigou Jesus, a gente ali alimentou Jesus, a gente cobriu Jesus, a gente confortou Jesus e nem percebeu. E nem percebeu porque simplesmente olhamos o nosso próximo, não como alguém a ser julgado, mas alguém a ser amado. Alguém a ser amado. E porque é alguém que é alvo do amor de Deus. O amor incondicional de Deus. Quando nós falamos do amor incondicional de Deus, é para a gente perceber que Deus ama, independentemente de quem é a pessoa, e Ele quer cumprir o seu plano de salvação, de redenção em cada vida que nós vemos sobre esta terra. O ser humano às vezes fala, mas isso é muito ruim, nem Deus vai querer salvar. Errado, Jesus morreu por ele também, Deus vai querer salvar. Então que a gente tenha isso no nosso coração, essa herança, esse evangelismo dinâmico, esse metodismo e o evangelho integral, esse evangelho integral no nosso coração, um evangelho que quer trazer libertação, cura e salvação. Que Deus possa nos abençoar, continue refletindo nisso. Se quiser ler o livro Linha de Esplendor Sem Fim, vê com Jonathan lá na biblioteca. Ele, dia de domingo, está na igreja. É um livro bom para a gente ler, de leitura fácil, fininho, mas de leitura muito fácil e muito gostosa de se ler. E que fala muito acerca do metodismo. Tem muita leitura, né, metodista para nós fazermos. A gente não precisa estar se enchendo de doutrinas de outras igrejas que, quando a gente mistura, só serve para trazer confusão. E que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com a tua família. E que Deus te guarde, e que Deus te abençoe, e que Deus cubra a tua casa, que Deus mova o teu coração para a missão dele, que Deus inquiete o teu coração com as necessidades que estão diante dos olhos de Deus sobre essa terra, e que tu seja um cooperador de Deus nessa missão a cada dia, e que Deus venha nos achar assim, cooperadores, homens e mulheres cheios do desejo de ver o propósito de Deus se cumprindo sobre essa terra, sobre cada vida que nós temos, em nome que nós vemos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.